é que a gente tá gravando aqui. Já tá acabando. Ah, não. Tudo bem então. Beijinho, minha princesa. Tá, aviso sim, sem problema. Fala, galera. Eu sou o Luiz Henrique Kopezinski. Eu sou o Gabriel Fonseca. E esse é o... SMJ, o primeiro de 2019, E aí galera, esse ano a gente vai vir com muito mais frequência, então fiquem ligados. E antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e dar o like. E o vídeo de hoje nós vamos falar sobre ditadura. Bom, vamos começar definindo o que é uma ditadura. Bom, para começo de conversa, ditadura é um regime antidemocrático sem liberdades civis individuais. Isso no basicão, mas já é o suficiente. Mas como a gente está aqui no Brasil, esse calor de 77 graus... E a gente está gravando aqui sem ar-condicionado. Meu irmão, tá quente pra o senhor, cara! Então a gente vai falar mais especificamente da ditadura brasileira. Bom, como começou a ditadura brasileira? Bom, para isso a gente vai ter que começar entendendo a conjuntura política que levou ao golpe de 64. Vocês sabem que a ditadura começou em 1964, né? Ou você acha que ela começou depois, ou você acha que não teve ditadura? Mas esse debate aí a gente vai deixar pros comentários, pra vocês se estapearem, a gente não vai fazer parte disso não. Nosso objetivo aqui é somente informar e trazer os fatos mastigados para você. Obrigado. Então, como estava a conjuntura do mundo em 1964? A primeira coisa que a gente tem que saber é que estava acontecendo a Guerra Fria. Ou seja, o mundo estava dividido entre os Estados Unidos e a União Soviética. Os dois estavam disputando influência de poder em outros países no mundo. Foi então que o primeiro país da América Latina sucumbiu ao comunismo, que foi Cuba. O que soou vários alarmes vermelhos nos Estados Unidos. Eles ficaram paranoicos, né? O quintal deles e a União Soviética já estava dominando ali perto. Então o que eles fizeram? Começaram a financiar ditaduras, pelo contrário, ditaduras de direita na América Latina para impedir que aquilo se espalhasse. Para que a América Latina virasse uma ditadura de esquerda. E como é que isso chegou até o Brasil? Não sei. O Brasil nessa época estava vivendo um momento meio conturbado. O nosso presidente na época era o João Goulart, mas o que acontece? Ele era o vice-presidente, porque o presidente era o Jânio Quadros, só que ele renunciou e deu espaço para o Jango assumir. Para falar um pouco sobre o Jango. O Jango ele era um presidente impopular. Não só porque ele não foi eleito, ele era um vice que assumiu, mas também porque ele se metia nos assuntos do exército. Ele queria fazer reformas de base que afetavam diretamente salários de políticos e juízes. E na política externa ele se aproximava cada vez mais do bloco socialista. E além disso, ele estava querendo fazer as chamadas reformas de base, que eram reformas de estrutura social que queriam trazer coisas como, por exemplo, a reforma agrária, que não estava sendo nada bem visto para a elite de direita e principalmente para os Estados Unidos. E como nosso amigo aqui falou, ele se metia nos assuntos dos militares, queria mudar lá o salário do pessoal da marinha, etc. E isso não deixou os militares nada felizes. E a gente tem que dizer também que os militares daquela época, eles tinham uma doutrina... O que foi, mano? Ih, lá, deu ruim. Enfim, nosso amigo que desistiu, vamos ficar só a gente. Mó vacilão. Então, como eu estava dizendo, os militares daquela época tinham uma doutrina diferente. Eles tinham estudado na Alemanha, e foi bem na época do fascismo. Ou seja, você dá pra imaginar o tipo de mentalidade que eles vieram pra cá, né? Sem contar que através da história do Brasil, os militares tiveram muito mais influência política do que eles têm hoje em dia. Isso tudo formou um caldeirão que acabou culminando no golpe. E ele estava sendo apoiado pelos Estados Unidos. Lembrando também que esse golpe foi um golpe sem confrontamento. Foi tipo uma parada mais ou menos assim. Alô, eu tenho 15 tanques. Eu tenho uns 30. Então você ganhou. Bom, e o primeiro presidente a assumir o golpe foi o Castelo Branco. Foi no governo dele que foi criada as bases da ditadura militar brasileira. Foi também criada uma nova Constituição para dar legitimidade ao golpe e foi começado a usar os atos institucionais. Mas o que foram os atos institucionais? Bom, basicamente o ato institucional era uma prerrogativa do poder executivo de legislar. Se você viu nossos vídeos sobre os três poderes, você sabe que isso não tem nada a ver. O poder legislativo legisla, o executivo administra. Mas era ditadura, então foda-se, vocês faziam o que eles quiserem. Era pra ter só um ou outro ato institucional. No final das contas tiveram 17. O mais famoso foi o AI-5, que a gente vai falar depois. Mas o AI-1 ele já começava suspendendo alguns direitos políticos. É importante falar também que o viés diplomático do Castelo Branco era um alinhamento automático aos Estados Unidos. Isso foi péssimo pra gente, porque o golpe já tinha acontecido. Os Estados Unidos sabia que a gente não ia pro lado da União Soviética. Se a gente se alinhasse automaticamente com ele, qual barganha que a gente ia ter? Nenhuma. Então os Estados Unidos não deu mais nada pra gente. Eles sabiam que ali já estava dominado e foda-se.
Se a ditadura militar fosse um carro, em 64 seria quando nós dermos a partida. Agora, a partir de Costa e Silva foi quando botou na quinta marcha e pisou fundo na estrada. São os chamados anos de chumbo. Tá, mas por que são chamados anos de chumbo? Os anos de chumbo foram marcados principalmente pelo acirramento das relações de governo federal, dos militares e os estudantes das universidades, tendo culminado na morte do estudante Edson Luiz, que morreu numa passeata ao ser alvejado pela PM. O paraense Edson Luiz de Lima Souto, com 17 anos, era um entre muitos estudantes do interior que vinham para o Rio de Janeiro em busca de trabalho e estudo. Ele foi assassinado com tiro no peito, a queima-roupa, pela Polícia Militar em 68, durante a ditadura de Costa e Silva, no restaurante Central dos Estudantes. O lugar, apelidado de Calabouço, oferecia alimentação a baixo custo no centro do Rio. Era também um complexo de serviços com preços populares e que estava ameaçado de fechamento pelo governo. Também foi promulgado o AI-5, que viria fechar o Congresso Nacional. Galera, o AI-5 ele é o ato institucional mais importante, porque ele que declara a chamada ditadura escancarada que foi a partir desse momento. Porque o que acontece? Com o AI-5 você perdia todos os seus direitos e garantias individuais. Você perdia o direito de habeas corpus, você perdia o direito de você saber pelo que você estava sendo preso. Ou seja, você era preso, você não tinha o direito de reclamar sobre isso, você não tinha o direito nem de saber o porquê. Era tipo assim, eu olho pro Luiz Henrique e eu quero prender ele porque eu não gosto do cabelo dele, o cabelo dele realmente, vocês podem ver, é meio feio. E aí eu chego e falo, vou prender ele por causa do seu cabelo. Ele vai perguntar por quê? Foda-se, porque eu quero te prender, parceiro. E você pode reclamar sobre isso? Pode ir à justiça? Não, não pode fazer porra nenhuma. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Então se você tá vendo esse vídeo e você acha que não houve ditadura no Brasil, é igual você ter uma mulher que tá dormindo com um vizinho, o seu vizinho fala que ele tá comendo outra mulher, a tua mulher fala que tá dando pro seu vizinho e você não acreditar. Que burrico! Olá, galerinha curtindo e acompanhando o SMJ. Gostando do vídeo da ditadura? Espero que sim. Bom, infelizmente esse vídeo ficou muito grande e a gente teve que dividir ele em duas partes. Por aqui vamos ficando com a parte 1 e logo mais irão curtir a parte 2. Por enquanto, curtam seu verão, saiam pra praia, vão beber se estiver de noite e usem protetor solar. E este canudo, ele é reutilizável.